Seja muito bem-vindo ao dia 10 dessa jornada Propósito. Vamos destravar o nosso propósito. Na verdade, a gente já está entendendo muita coisa do que significa viver o propósito. Ontem estávamos falando sobre viver o propósito, exercer a identidade. Conversamos um pouco mais sobre a nossa identidade, características dessa identidade, como nós somos filhos, nós somos membro, nós somos corpo de Cristo, nós somos santuário do Espírito Santo, somos feitos à imagem e semelhança dele, chamados para exercer o domínio. E são características daquilo que traz a minha identidade como filho dele, criação dele, porque ele nos destinou para um propósito, que é viver semelhante a Cristo. Também finalizamos o vídeo ontem falando sobre o que de fato me torna filho, o que de fato, quais são as atitudes de um filho. E vamos usar Cristo, porque Ele é a chave para o nosso entendimento, porque nele Deus escondeu toda a sabedoria, todo o conhecimento em Cristo Jesus. Ele é o mistério de Deus, nele está escondido. Precisamos acessar, mergulhar em sua sabedoria, mergulhar em quem Ele é. E ali, quando entendemos quem Ele é, nós saberemos quem nós somos. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos conhecemos, porque entendemos a natureza dele e vamos entender a nossa própria natureza, afinal somos imagem e semelhança. E vamos começar. Cristo é o exemplo de filho que nós devemos ser. Precisamos modelar ele. Mas, Gustavo, o que é modelar? Modelar é entender as atitudes, entender ali as motivações e trazer isso para a nossa realidade, para que nós vivamos segundo aquilo que a gente está aprendendo e ter os mesmos resultados. Ou seja, se eu vou modelar um empresário, eu vou entender como é que ele ergueu esse comércio, como é que ele ergueu essa empresa e como é que ele alcançou esses resultados. Então, pela modelagem, se eu executar aquilo que foram as ações que ele fez, eu devo ter resultados iguais ou parecidos. E assim nós vamos fazer com Cristo. Ele é o Filho do Pai. E nós somos filhos, então nós precisamos entender o que significa ser filho, quais são as atitudes de um filho. E vamos lá, em Mateus 3,17, nós temos uma revelação maravilhosa. Eu vou começar no 16 para dar um pouco de contexto. Jesus foi até a Galileia, ele encontrou com João Batista e ele ia ser batizado nas águas no Rio Jordão. Então, depois de batizado, versículo 16, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Você é o meu filho amado, em quem me agrado. Uau! Eita! Que frase maravilhosa! Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, se nós somos filhos amados do Pai, nós o agradamos, a nossa vida o agrada. Logo, se ele agradou a Deus, logo nós também devemos agradar a Deus. Então, o filho agrada o pai. Sabe, quando o pai chega para o filho e fala: Filho, estou orgulhoso de você. Muitos pais não são tão comunicativos, mas eles olham com um orgulho tão grande. Poxa, meu filho chegou até aí. Caramba, eu ensinei esse menino, agora ele está fazendo isso. Grandes feitos, maiores do que eu. E é um orgulho. Cristo mesmo falou: vocês farão coisas maiores do que eu. Então, nós somos chamados para agradar a Deus. Mas o que seria agradar a Deus? Bom, vamos deixar a Bíblia se responder. Sempre que nós nos depararmos com uma dúvida quanto essa, por exemplo, em quem me agrado? Eu quero agradar a Deus. O que eu faço? O que eu devo fazer para agradar a Deus? Está escrito no Salmo 147. O Salmo 147 diz assim: O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Então, se agradar a Deus tem a ver com discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, em Efésios 5, caramba, acabei confundindo dois versículos, me desculpa. Vou voltar aqui.
Efésios 5,10 diz também que aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor, ou seja, precisamos entender o que o agrada. No Salmo 147 diz que aquele que adora e confia em seu amor também agrada ao Senhor, assim agrada ao Senhor. Então vamos aprendendo o que agrada a Deus. Nesse salmo diz que quem adora e quem confia em seu amor. Em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus é sobre adoração, confiança, fé e outros elementos que a gente também vai conversar. Então, para eu adorar a Deus, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Adorar é mais do que música, é mais do que oração, é mais do que ir à igreja, é mais do que ouvir pregação, embora tudo isso se encaixe em outros propósitos, como fazer membro do corpo de Cristo. Ou seja, quando eu estou na igreja, estou em comunhão, eu estou ali fazendo parte do membro do corpo de Cristo. Há uma passagem que fala: no que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e aprender mais do Senhor. Então, ouvir pregação também agrada a Deus, mas adorar vai muito mais além disso. Eu não adoro a Deus apenas quando eu estou lá no templo, porque afinal, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a nossa vida é uma vida de adoração. Adorar a Deus é mais do que tudo isso. Adorar a Deus é um estilo de vida. Em Gênesis 6:8 fala que Noé agradava o Senhor com sua vida. Noé seguia a Deus constantemente, ele servia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Adorar é sobre ter intimidade, porque o que Deus mais deseja de você é um relacionamento. O primeiro e maior de todos os mandamentos é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, Deus quer que nós amemos Ele de corpo, alma e espírito. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de corpo, alma e espírito, uma adoração em comunhão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 e bissexto dias por ano. Seja em casa, no trabalho, se divertindo, estar consciente de sua presença é permanecer no seu amor, é realizar tudo como se fosse para Ele. Quer comam, quer bebam, quer que a gente faça qualquer coisa nessa vida, fazemos tudo para a glória de Deus. Fazemos tudo como se fosse para Jesus e por Jesus e com Jesus. Significa que no meu dia a dia eu vivo uma vida de comunhão com Ele, na sua presença, me deleitando da presença dele, porque Cristo está vivo, o Espírito Santo habita em mim. Deus está presente, ele me ouve, ele tem pensamentos bons ao meu respeito, ele me ama. E ele se preocupa comigo, tem ciúmes de mim. Então, ter essa consciência todo dia, durante o dia, é muito importante para que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade. Certo dia, eu conheci um cabeleireiro e eu conversando com ele, ele me falando um pouco de sua história, e ele me falou assim: Gustavo, eu não corto apenas cabelo. Eu cuido da vida das pessoas, porque eu dou um novo visual, mas além do novo visual, eu dou autoestima a ela. Eu revigoro a energia dela, ela se olha, se sente mais bonita, tem mais vontade de se cuidar, dá um sorriso ao rosto. Muitos relacionamentos até se renovam ali. E no cabeleireiro, ele fala que muitas pessoas se abrem como se fosse amigo de vários anos, e ali ele pode dar conselhos dentro da Bíblia. Ele não cuidava apenas da estética das pessoas. Ele cuidava das pessoas que estavam ali diante dele. E ele adora a Deus através do seu trabalho. Já imaginou você ir cortar o seu cabelo e estar diante de um servo de Deus que está cheio de esperança, está cheio da sua presença, e que só de entrar no salão você já se sente melhor? Porque a presença de Deus está naquele local, porque ele trabalha com Deus. Ele trabalha por Deus, trabalha com excelência. E assim, o nosso ambiente de trabalho também pode ser. A nossa casa também pode ser. Ela deve ser. Porque a nossa casa, a gente tem que convidar Deus para ela e falar: Senhor, essa casa é tua.
habita aqui. Existe alguma parte da sua casa que você não quer que Deus veja? E eu não estou falando apenas de uma casa física. Precisamos convidar Deus 100% para as nossas vidas. Ele está à porta e bate. Abra. Convide-o para a mesa. Tenha um momento com Ele de intimidade. Ele te chamou para um relacionamento. Então, adorar é muito mais do que colocar um louvor e cantar. Adorar é um estilo de vida, de estar nele e Ele em nós, de termos uma intimidade com Ele. 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do ano. E todos os anos enquanto vivemos nessa terra. Porque quando estivermos na glória, uau, será maravilhoso. Então, o Salmo fala: Deus se agrada daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Conversamos um pouco sobre o que é adoração, adorar em espírito e em verdade. E agora, o que significa confiar? O que é confiar em seu amor? Confiar no amor de Deus é obedecer pela fé. É entender que Ele tem o melhor para nós. Porque quando Deus deu uma missão a Noé para construir a arca, haviam pelo menos 3 problemas. Noé nunca tinha visto chuva, nunca choveu na época de Noé, porque brotava água da terra que irrigava ali as plantas. Não chovia da forma que a gente conhece hoje. Então, é o primeiro problema, é o grande problema. Como é que vai chover se nunca choveu? O que é chover, afinal? Noé vivia centenas de quilômetros ali na Mesopotâmia do oceano. Ele vivia bem distante do oceano. Onde ele colocaria a arca, afinal? Ele ia construir a arca na terra e depois? O que ele faria com a arca? Noé precisava reunir os animais e tomar conta dos animais. Imagina, tomar conta de tantos animais dentro da arca. São muitas perguntas sem respostas, mas Noé não apresentou nenhuma desculpa. Ele foi lá e confiou inteiramente em Deus. Senhor, o Senhor me mandou fazer a arca, está aqui as medidas, está aqui a forma de fazer, vou lá e faço. O que ele não me disse não é preocupação minha, eu vou fazer de acordo com o que ele pediu, inteiramente o que ele pediu, rigorosamente aquilo que ele pediu. Confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor e esperar com alegria o cumprimento da promessa. Noé passou 120 anos para construir a arca. Caramba, 120 anos. Algum dia, provavelmente, ele deve ter sentido cansaço físico, levantar madeiras pesadas. Ele deve ter passado por dias difíceis, de duras críticas. Afinal, para as outras pessoas, ele podia ser um louco que acreditava ter ouvido a voz de Deus para construir uma arca para sobreviver a um dilúvio de chuva. Para aquele povo, aquilo poderia ser muito confuso, ele poderia ter sido muito criticado. Você pode estar sendo criticado por fazer coisas que Deus te mandou fazer. Eu também fui duramente criticado de muitas coisas que Ele me mandou fazer. Mas o propósito, a missão era minha. Às vezes nem eu mesmo entendo, porque entender a missão faz parte. Para entender a missão, precisamos obedecer à missão. Muitas das coisas que Deus nos manda fazer, a revelação não vai vir antes. Vai vir durante, vai vir depois. Então, entender um pouco do que Deus quer para nós envolve estar em movimento já naquilo que Ele quer para nós. A confiança é sobre obediência completa e incondicional. Noé não construiu a arca do jeito que quis ou como achou que ficaria melhor. Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado, assim como está escrito. Noé obedeceu de forma rigorosa, não deixou nada de lado e ele não demorou para fazer. Afinal, demorar a obedecer também é desobediência. Perdeu o timing. Você já perdeu o time alguma vez na vida de pensar, caramba, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Eu quase perco o timing com esse projeto, porque Deus me mandou começar ele em fevereiro. E eu ficava relutando. Senhor, quem é que vai querer ouvir? Tem tantas pessoas por aí. Tem Tiago Brunet, tem o Bispo J.B. Carvalho, o Bispo Fabrício Miguel, tem tantas pessoas por aí. Tem o pastor André Fernandes, pastor André Valadão, caramba, tantos nomes de peso, com autoridade, com conhecimento, graça, unção.
E por que eu vou começar agora e as pessoas vão querer ouvir o que eu tenho para dizer? Eu caí nessa besteira. Olha só, eu podia ter feito como Noé, apenas feito e não questionado. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele chegou para mim e falou: não são. As pessoas não querem ouvir você. As pessoas querem ouvir a palavra. As pessoas não querem saber o que você acha. As pessoas querem saber o que eu tenho para dizer. Tiago, Brunet não pode estar em todo canto, mas eu posso, através dos meus filhos, porque a seara é grande. Ore para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. E quando eu me dei conta disso, me veio o grande temor e eu pedi perdão a Deus e falei: não tem como não falar da palavra e não se emocionar. Mas eu me enchi de grande temor, pedi perdão a Deus e o Senhor, agora eu entendo. Eu acreditei numa mentira porque eu não estava na verdade, eu não estava usando a palavra para me defender das mentiras, eu não estava usando a palavra para me nortear. Afinal, ele escreveu a Bíblia há milênios atrás e já estava escrito que a seara é grande, precisa de mais e mais trabalhadores. Cada hora ele passou e chamou um trabalhador. O trabalhador da primeira hora, da segunda, da terceira, até a última. Ele sempre passa chamando mais trabalhadores. Se você não se acha capaz, é ele que vai te capacitar. Para a obra que ele te chamou, ele vai te chamar para coisas grandes. Afinal, ele disse que você faria coisas maiores do que ele. Você não acha que, se fosse fácil, ele chamaria? Porque se fosse fácil, você ia depender de você mesmo. Se fosse fácil, você faria no seu braço. Para fazer coisas maiores é só com ele. Para fazer coisas maiores é somente nele. A capacidade vem nele. Você acha que você não tem dinheiro, não tem recurso, não tem conhecimento para fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Como você acha que Deus chama um bilionário cristão? Ele vai mandar um projeto de 1 trilhão para ele. E ele não vai ter condições, porque a nossa vida é uma eterna dependência dele, porque somos criação dele, filhos dele. A parábola do filho pródigo, vê a grande besteira no que ele se meteu quando ele tentou ser independente. Precisamos entender o que significa ser filho. E eu espero que você esteja acompanhando. Então, para ser filho, não para ser filho, mas para atuar como filho. Afinal, o filho pródigo ainda era filho, ele só estava distante, até que ele voltou para o pai. Até o filho que ficou na fazenda acreditava em mentiras quando achou que o outro tinha levado tudo e ele não tinha nada, mas a fazenda era dele, ele estava lá, ele estava em intimidade com o pai. Precisamos entender o que é ser filho. Vamos continuar. Demorar também é desobedecer. Não podemos demorar. Precisamos fazer com pressa aquilo que ele nos orientou. Ele vai dar a direção, segue a direção. Segue a direção. A capacidade vai vir no caminho. O recurso vai vir no caminho. O conhecimento vai vir no caminho. Ou você não acha que eu já anotei vários feedbacks do que eu errei até agora? E estou sempre podando e redirecionando, porque o caminho às vezes faz assim, às vezes vai para o outro lado, mas a gente precisa caminhar na palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente às vezes vai caminhando, tropeça para cá, volta, tropeça para cá, volta e vai seguindo direito no caminho. É assim que a gente anda. Não espere dizer que eu não posso falhar, eu não posso fracassar. Você não deve, mas se ocorrer, alinha de novo. Só volta, continua, volta, continua, volta, continua. Faça, erre, entenda por que errou, volte e erre em outra coisa. Você vai acabar errando em outra coisa. A nossa vida é um eterno aprendizado. Não se trave por isso. Querer viver uma vida de perfeccionismo só vai te
privar daquilo que ele tem para você, porque ele está te aperfeiçoando. Se você fizer perfeito, como é que você vai ser aperfeiçoado nele? Afinal, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias para viver a perfeita e agradável vontade do Pai. Vamos voltar para o filho, que eu acabei direcionando o assunto para outro local, mas Deus tem liberdade aqui. Eu posso ter um roteiro, eu posso ter estudado um assunto, mas o Espírito Santo tem liberdade de ministrar aquilo que ele sabe que você precisa. Estamos juntos ainda? Volta aqui. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho grande dessa vez, mas vai ser para um bom propósito. Usar a palavra propósito a cada 5 minutos também pode ser bem chato, mas não vai ser não. A repetição vai entrar no nosso coração. Quanto mais nós repetimos, eu sou filho, eu sou amado, eu sou, caramba, eu sou criação dele, eu sou obra dele, eu nasci para exercer domínio, eu nasci para exercer um sacerdócio real, para ser testemunha dele. Todos os dias precisamos repetir isso. Eu gosto do que diz o bispo Fabrício Miguel, ele fala que às vezes a nossa falta de fé é só problema de memória, precisamos começar a anotar aquilo que Deus nos fala. Então, a obediência parcial também é desobediência. Escolher o que fazer e o que não fazer continua sendo desobediência. Por exemplo, eu estou aqui lendo a Bíblia e eu escolho fazer isso e isso aqui não. Por exemplo, aquele irmão que me magoou, eu não vou perdoar ele. Isso é parcialidade. Precisamos perdoar a todos, precisamos seguir o que está escrito por completo. Como diz em Tiago 2,24, ele fala que o homem é justificado pelas obras. Agradamos a Deus pelas obras. Mas não confunda, a salvação vem pela graça, a salvação é imerecida, a salvação não vem por esforço. Porque ele já pagou o preço da nossa salvação. Mas agradar o Pai vem por meio da obediência. Agradar o Pai vem por meio da ação. Gerar a obediência, gerar as obras, nós somos justificados pelas obras. Mas por que Deus ama tanto a obediência? Porque está escrito, aquele que me ama, ou seja, aquele que ama o Pai, obedece aos meus mandamentos. Porque a obediência é a confiança em ação. Escreve aí, anota. A obediência é a confiança em ação. A minha fé, eu obedeço pela fé porque eu sei que ela é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele gosta de dar presentes àqueles que se santificam para ele, àqueles que são escolhidos, àqueles que são separados para ele. Me conta aí. O que você achou do vídeo de hoje? Escreve aí nos comentários. Quem é você? Eu sou filho, eu sou membro, eu sou santuário do Espírito Santo. Escreve aí. O que é que eu preciso, digita. O que é que eu preciso fazer para colocar isso em prática? Como é que eu posso colocar a minha obediência em prática? Como é que eu posso colocar a minha adoração em prática? Como é que você pode adorar a Deus no seu local de trabalho? Se você é manicure, como é que você pode adorar a Deus cuidando da estética de outras mulheres? Como é que você pode adorar a Deus dessa forma? Será que colocar uma trilha sonora baixinho ali, um louvor, gerando uma atmosfera de adoração, gerando ali um momento de comunhão com outras pessoas? As pessoas costumam se abrir para conversar e você direciona ali a luz da palavra. Você também pode adorar a Deus nas suas vendas, realmente fazer algo que é direito e correto aos olhos do Senhor. Direcionar aquele seu cliente para a melhor escolha para a vida dele, não por causa das suas bonificações, não por causa das suas metas para bater, mas porque os seus clientes precisam da sua ajuda, porque você conhece o seu serviço, você sabe o que eles precisam. Então, como eu posso adorar a Deus 24 horas por dia? Responde aí o que você precisa fazer para adorar a Deus e o que é que você precisa obedecer. Deus me chamou para pregar a palavra, então eu preciso obedecer. Não espere um púlpito, não espere uma igreja pronta com 500 membros que te chama assim, vem, pregue para nós. Não,
Pega aí seu Instagram, cria um stories, se filma assim e falou, olha, eu li um versículo hoje que eu achei muito massa, que está dizendo assim, este é meu filho amado e quem me agrada. Você sabe que agrada a Deus? Faz um stories, compartilha a palavra e vamos para cima. Estamos no começo dessa jornada e já aprendemos tanto. Você tem aprendido muito também? Eu espero que sim, porque a minha intenção é que esse projeto realmente possa chegar até o nosso coração e nos colocar para ação, nos colocar para movimento, porque aprendemos hoje, a obediência é a confiança em ação. Precisamos colocar a nossa fé em ação e gerar obras. Então, eu te espero amanhã, e amanhã nós vamos continuar falando sobre pontos, sobre tópicos de como agir pela identidade de filho. Hoje foi adoração e confiança, e amanhã nós vamos falar mais alguns tópicos. Não vou dar detalhes aqui não, porque eu quero te deixar curioso para voltar amanhã, para a gente conversar mais um pouco juntos. Então até amanhã, valeu!